Muito boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ampare. Comecemos por agradecê-lo por mover tantos recursos para que pudéssemos estar aqui hoje reunidos, para nos próximos 50 minutos conversarmos um pouco sobre Ele e sobre nós. Tema que nós vamos estudar, vamos refletir juntos. Aqui não é permitido ter participação, mas mentalmente todos nós, cada um de nós participa intensamente. E é sobre isso que nós vamos conversar. Sobre o Cristo, a presença do Cristo na nossa casa mental. O estudo inicial da noite foi muito providencial. O título é "Que nos importa?". É o exterior indiferente a cada um de nós se manifestando. Realmente, cada um de nós é único. Cada um de nós é um espírito único. A nossa consciência só importa a nós. Importa o outro na proporção em que nós interferimos na vida do outro, positivamente ou negativamente, dependendo do padrão vibracional em que nós nos encontramos. Mas no campo íntimo, só importa a nós. Isso, na visão exterior, dos valores externos, a gente vai ouvir isso muito. Quem me importa? Só que Jesus se importa. Deus se importa. E não só se importa, como nos atrai contínua e permanentemente para Ele. Ter essa consciência é o início de uma comunhão consciencial com o Cristo na nossa casa mental. O Espírito Lázaro, no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz para nós, ensina para nós, em seu comentário, que cada geração traz consigo o seu vício e a sua virtude. E fala para nós que a nossa virtude é a atividade intelectual. A virtude da nossa geração é a atividade intelectual. Inegável isso. Mas que o nosso vício, o vício da nossa geração, é a indiferença moral. Que me importa? Que me importa com o outro? Eu sou indiferente em reconhecer que a ponte entre eu e o Cristo em minha casa mental é o outro. Que me importa? Jesus se importa conosco. E se importa, investe em nós e tem investido em nós em recursos para a nossa melhoria desde o momento em que nós fomos confiados a Ele. E tem investido intelectualmente em nós, e hoje os Espíritos falam para nós que o intelecto é o básico do moral. Como é que nós vamos nos modificar moralmente se não adquirirmos o conhecimento? Se não acessarmos uma nova ideia? Albert Einstein fala para nós que nenhuma cabeça permanece do mesmo tamanho ao entrar nela uma nova ideia. Agora é preciso passar por um processo de selecionamento dessa ideia, porque a nossa casa mental é um produto de nós mesmos. Isso, e aí vem no texto de hoje, trabalhado aqui hoje, além do que nos importa, isso é contigo. Cada um de nós é exatamente o produto das escolhas que andamos fazendo e o produto das ações que andamos praticando. O que pensamos e o que sentimos vai constituindo, pouco a pouco, paulatinamente, a nossa casa mental.
Isso é contigo, é porque nós somos espíritos, nós não temos um espírito. Hoje a humanidade, uma grande fração da humanidade hoje não tem essa consciência de que possui um espírito e de que é livre, mas de que é também responsável. A nossa casa mental se forma, se constrói através das nossas escolhas, efeito dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, que é um livrinho, tem até ele aqui para mostrar para vocês, olha o tamanhozinho dele, mas tem mais conteúdo do que um catálogo telefônico, com certeza. Tem mais conteúdo, tem tanto conteúdo que nós vamos gastar o resto da nossa eternidade para lidar com ele, para assimilá-lo, para acolhê-lo, esse conteúdo, e para intensificar essa nossa comunhão com Cristo no nosso campo mental. E ele, no início, na primeira frase do livro, ele fala assim: a casa mental é o espelho da vida em toda parte. A casa mental é o espelho da vida em toda parte. O que ele está falando para nós? Que onde nós vamos, nós nos levamos. Nesse exato momento estão reencarnando, nesse exato momento, agora, estão reencarnando, estão acabando de chegar no mundo centenas, milhares de almas encarnando, trazendo consigo a sua casa mental, repleta dos valores que amealhou na sua trajetória. Passando pela bênção do esquecimento do passado, para que o passado não interfira no agora, para manter essa isenção. Isso tem nome, chama-se soberana justiça e misericórdia de Deus para conosco, que nos alivia de todo o nosso passado delituoso e estabelece um marco inicial, isento de toda influência direta do passado, para que nós possamos ter a oportunidade de realmente recomeçar um processo de construção mental, isento de todo o nosso histórico até hoje. As pessoas às vezes falam assim: como é que isso não tem sentido, porque de que adianta eu viver as coisas que eu vivo, de eu passar pelas coisas que eu passo, se eu não me lembro do passado? Isso tem nome, chama bobiça da gente. Bobiça. A gente fica questionando coisas que não têm o menor sentido. Nós nos esquecemos que se nós conhecêssemos a nossa esposa, nós não teríamos a relação que nós temos com ela hoje. Conhecêssemos o nosso marido, nós não teríamos coragem de dormir na mesma cama que ele. E se dormisse, não com os dois olhos abertos. Se nós conhecêssemos os nossos filhos, nós não aceitaríamos. Se nós lembrássemos que espíritos são, nós não aceitaríamos. Se nós conhecêssemos e sentíssemos o conteúdo das casas mentais dessas criaturas, nós os rejeitaríamos. Então o esquecimento do passado vem aliviando a nossa mente delituosa por misericórdia divina, para que nós possamos iniciar aqui com isenção. E os Espíritos vêm hoje e nos afirmam assim: toma cuidado, porque embora você tenha esquecido o passado, você está sob forte influência dos seus valores mentais ainda. Kardec vem e pergunta para os Espíritos assim: como é que eu posso saber de que natureza foi a minha última encarnação? Os Espíritos respondem assim: observai as vossas tendências. E os Espíritos vêm e nos ensinam assim: reconhecerás o verdadeiro espírita cristão espírita,
pelo esforço que ele faz a cada dia para combater as suas más tendências, as suas más inclinações. Nenhum de nós veio aqui nessa encarnação para virar anjo da noite por dia. Porque nós somos espíritos, somos únicos e somos diferentes uns dos outros. Isso é uma senha, entender isso é uma senha, para que a gente gere pontos de mutação no nosso campo mental relativo à forma que nós comportamos com o outro. Joana de Ângeles fala para nós sobre a alteridade. A alteridade como sendo essa habilidade que nós precisamos de começar a desenvolver, que nós devemos desenvolver, adquirir, no sentido de aprendermos a conviver bem com o outro, com as diferenças das quais ele é portador. Ela está falando para nós assim: olha, você é um espírito único e é diferente de todo mundo, e você é livre para se expressar. E você se expressa de acordo com o que você traz no seu campo mental, que é fruto do que você pensou, do que você escolheu, do que você agiu, do que você realizou. Esse é o seu patrimônio. E você se expressa utilizando esse patrimônio. E cada um de nós é um patrimônio diferente, possui um patrimônio diferente. Cada um de nós é único e é diferente. Ela está querendo dizer assim para nós, a Joana de Ângeles: você precisa de, simultaneamente, ao entender isso, você chamar para si a responsabilidade de não querer mais que o outro seja da forma que você gostaria que ele fosse, que o outro faça da forma como você gostaria que ele fizesse, e que você aprenda a respeitá-lo na sua livre manifestação consciencial, porque ele também está no seu momento, ele também está em fase de crescimento, ele também está te pedindo desculpas, eu estou em reforma, eu estou em construção, para ser um espírito melhor. E nesse exato momento, ao mesmo instante que estão centenas de milhares de criaturas encarnando aqui, nesse exato momento estão chegando no plano espiritual centenas, milhares de criaturas, sem saber onde estiveram, sem saber quem são, sem saber o que vieram fazer aqui, sem saber o que deveriam ter feito aqui, sem ter a menor consciência de si no campo dessa comunhão com Cristo. E a porta do lado de lá, inteiramente desorientado. Inteiramente. Não tem consciência de que é um espírito, não tem consciência de que é livre, não tem consciência de que é responsável, não assumiu as suas responsabilidades. E é esse turbilhão de almas que chega no plano espiritual, e o plano espiritual está organizado, sistematicamente preparado para receber cada um com as diferenças das quais ele é portador. Então Jesus se importa conosco, sim. Ele é o pastor das ovelhas, ele conhece as ovelhas. E as ovelhas, se não conhecem, irão aprender a conhecê-lo. Porque ele acredita numa coisa que nós ainda não despertamos para ela, e ele trabalha com essa possibilidade, com essa certeza de que nós somos perfectíveis e que a cada dia nós estamos nos melhorando, e de que a cada momento da nossa vida ideias novas irão chegando em nossas cabeças e elas não conseguirão continuar sendo as mesmas. Quando João Evangelista fala para nós: conhecereis a verdade vos libertará, ele está falando em outras palavras para nós.
Você nunca mais vai conseguir ser o mesmo depois que você conhecer o Evangelho de Jesus. Você não vai dar conta de continuar fazendo as mesmas coisas com a mesma tranquilidade, com a mesma indiferença moral. Mas o conhecimento é a base de tudo. E a gente às vezes é meio preguiçoso. Então Jesus tem essa certeza de que nós somos perfectíveis e que vamos atingir a perfeição. Questão 115 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os espíritos assim: acaso teria Deus criado uns espíritos bons e outros maus? Os espíritos respondem assim: não. Todos os espíritos foram criados simples e ignorantes. E a cada um deles, Deus atribuiu determinada missão para fazê-los progredir e atingir a perfeição e a felicidade plena. E às vezes a gente não acredita nisso. E se a gente for observar, nós não acreditamos nisso porque nós temos uma concepção divina bastante contraditória. Deus tem uma representatividade no nossa casa mental que ainda traz muitas incongruências. Nós ainda achamos que Deus perdoa da forma como nós entendemos perdão. E nós achamos que Deus castiga da forma como nós entendemos o que é castigo. Hoje, o grande convite para as nossas consciências é buscarmos investir e buscar conhecimento para que a gente estabeleça um novo perfil divino para a nossa consciência. Destituído de tantas incongruências. Os Espíritos, no capítulo A Fé Transporta Montanhas, do Evangelho segundo o Espiritismo, eles falam para nós, nos perguntando assim, no fundo, como é que anda a sua fé? Tem hora que ela está em alta, tem hora que ela está média, tem hora que ela está em baixa, tem hora que ela baixa tanto que você tem vontade até de renunciar à própria vida? No fundo ele está perguntando isso. E eles falam para nós, a fé raciocinada, não a crença. A fé necessita de uma base. Eles falando para nós, lá no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta montanhas. A fé necessita de uma base. Base essa que é a compreensão perfeita daquilo em que se quer crer. Qual que é a minha compreensão de Deus hoje? Nós não estamos falando no sentido de penetrar a intimidade divina, porque isso nos é impossível, e Kardec pergunta, faz essa pergunta, os Espíritos falam assim, não será dado ao homem compreender a natureza íntima de Deus, falta-lhe para isso sentido. Mas aí Kardec insiste e fala assim, mas podemos entender e compreender algo da natureza de Deus, algumas peculiaridades de Deus, em outras palavras, algumas características de Deus para fortalecer essa fé, no fundo é isso. E os Espíritos falam assim, desde que a materialidade seja combatida e pare de estabelecer obstáculo a essa compreensão. É porque nós ainda estamos vibrando materialidade, transpirando materialidade. Se perguntarmos quanto tempo da nossa vida nós gastamos com espiritualização e quanto nós gastamos com materialidade, nós vamos chegar a esse equacionamento. Então, como é que é Deus para mim? A pergunta-chave hoje é essa, para eu estabelecer uma comunicação diferente com Ele. Emmanuel fala para nós que a reencarnação
poderia ser considerada como sendo o perdão divino, se é que Deus pudesse perdoar. Esse se é que Deus pudesse perdoar, Emmanuel está devolvendo para nós buscarmos o discernimento do que é perdão divino. Porque a gente às vezes brinca com Deus, eu faço, ele perdoa, eu faço, ele perdoa, eu faço de novo, ele perdoa de novo. Ué, mas será que é assim mesmo? O Espiritismo vem e fala assim, não é assim não. Sétimo princípio, dos 15 princípios fundamentais, o sétimo é lei de causa e efeito. A nossa consciência é um produto das nossas escolhas e da nossa responsabilização por elas, que gera um campo mais ou menos conflituoso de acordo com a nossa conduta. Então o Espiritismo nos tira lá do exterior e traz cada um de nós e entrega para nós. Cada um entrega para nós. E fala para nós assim, isso é contigo. Todos os recursos estão disponibilizados em todos os campos da vida. A providência divina está literalmente atenta a tudo. Se nós entrarmos hoje na internet e perguntarmos lá qual era a demografia do planeta Terra em 1850, ela vai responder para nós que era 1 bilhão de almas encarnadas aqui. 1 bilhão de habitantes. Isso tem 173 anos. Só. Se perguntarmos na época do Cristo qual que era a população do planeta, eles vão responder que estimativamente 300 milhões de pessoas. 300 milhões, o que é isso perto de hoje que é 8 bilhões? Nós estamos falando isso porque nós falamos da providência divina. Já pensamos em mais 7 bilhões de bocas para ser alimentada? E a providência divina supre tudo. Desenvolvendo novas tecnologias de produção de alimento e supre tudo. Já pensamos 7 bilhões, 8 bilhões de almas sem os recursos tecnológicos que nós temos hoje? Já pensamos na providência divina nos sustentando e nos munindo, nos provendo de absolutamente todos os recursos? Mas no fundo, falando para nós assim, a sua consciência, a sua casa mental é contigo, porque você é livre e você vai se servir disso. Então é para a gente parar e pensar assim, como é que anda a minha relação no meu campo íntimo, na minha casa mental? Como é que anda a minha relação com Jesus? Porque o tema de hoje é Jesus na nossa casa mental. Como é que anda? O que eu faço para melhorar isso? Vamos lá no Evangelho de João? Vamos trazer 2 versículos para a gente refletir junto. Capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Como tem sido a nossa comunicação com Jesus? Como tem sido a manifestação de Jesus na minha vida? E eu me manifestarei a ele. Como é que ele vai se manifestar em mim? Em forma de bem. Em forma de bem. Hoje eu estou inserido num contexto em que, mais do que em todos os tempos, eu tenho que aguçar a minha seletividade, para que eu não opte novamente por adulterações. E Jesus vem nos ensinando desde o princípio
Quando nós estávamos navegando na ignorância mais bruta, na animalidade, dominando os mais fracos, Jesus vem através de Moisés e fala para nós assim: olha, a partir de agora, em nome de Deus, não vale mais a lei do mais forte. A partir de agora é olho por olho, dente por dente. É aquele que transgredir será castigado. Isso é investimento. Isso já tem quase 4.000 anos. Se me pedir para pegar os 10 mandamentos hoje e recitá-los na ordem que eles existem, eu dou conta, será? Ali é a chave de tudo. Hoje, o livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. A terceira parte é das leis morais. Quantas delas são? 10. Quantos eram os 10 mandamentos? 10, obviamente. O que são as 10 leis morais hoje? Que o Kardec retira da terceira parte dos Espíritos e traduz para nós em forma de Evangelho segundo o Espiritismo. Tira de pergunta e resposta e traz para nós de forma dissertativa. São os mesmos 10 mandamentos, base de toda a legislação divina, que foi trazida para nós de forma sintética e que agora é trazido para nós de forma analítica. Primeiro, perguntas e respostas sobre as 10 leis morais. Como é trazer Jesus para nosso campo mental? Precisamos de conhecer as 10 leis morais. Estudar a terceira parte do livro dos Espíritos. E pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e transformá-lo em nosso livro de cabeceira. Mas aí vem Jesus e fala assim: isso é contigo. Tem que haver coerência entre o que se sabe e o que se faz. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Isso não pode ser feito religiosamente. Ou seja, imbuído de espírito de religião. Não. Isso precisa de ser feito espiritualmente, filosoficamente, exercendo a liberdade de questionar, de exercício da criticidade. Esse é um lado do Espiritismo que é o grande salto que o Espiritismo dá conosco, de permitir que a gente pense, que a gente se exerça. Questão 76 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: como podeis definir espírito? Os Espíritos respondem assim: são os seres inteligentes da criação. Toda a criação divina só existe uma categoria, uma natureza de ser inteligente. E eu faço parte dela. Como é que eu tenho usado essa minha inteligência? Nós hoje temos nas mãos um recurso que, na hora que a humanidade descobriu o que pode se beneficiar com a internet, exercendo e depurando um pouco mais a sua seletividade. Se eu chego numa banca de legumes, eu não vou escolher os tomates podres, nem os chuchus, nem os pepinos, não vou. Então nós temos uma banca à nossa disposição de recursos e de valores e de alimento espiritual. Somos livres para escolher. Como Jesus tem manifestado em nós, no nosso campo mental, nas nossas escolhas. É preciso que a gente faça essas averiguações, essa autoavaliação. Jesus, em determinado momento, para diante dos seus discípulos e pergunta assim: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Fazendo uma avaliação da missão dele. Ele saiu lá dos mundos superiores, dos mundos divinos, dos mundos crísticos, passou pelos mundos intermediários, segundo os Espíritos, e veio encarnar o Cristo, uma única vez no planeta, aqui no mundo inferior de expiações e de provas. É muito amor, é muita dedicação, é muito empenho, é muito se importar conosco. Olha a solidão dessa criatura no meio dessa escuridão toda do mundo de expiações e provas, para quem saiu dos mundos divinos. Olha o sacrifício dessa criatura. Mas nós preferimos ainda, religiosamente, ocupar a nossa mente com a ocupação, com a figura de um Cristo crucificado e cheio de coroa de espinho e cheio de ensanguentado e tudo mais.
porque nós ainda estamos vibrando no campo dos instintos, a nossa mente. E preferimos ficar no ritualismo. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Por isso a espiritualidade hoje, em nome do Cristo, a serviço do Cristo, nos provê de absolutamente todas as nossas necessidades, de todos os recursos. Mas diz para nós assim: a utilização é contigo. Como você vai utilizar? É com você. Ou seja, todo esse ensinamento nessa linha de raciocínio que nós estamos falando aqui, ele é neutro, porque os planos superiores respeitam o nosso livre-arbítrio e a nossa capacidade de escolher. Respeitam. Então, como é que Jesus tem se manifestado? Em nós, em cada um de nós. Vamos para o 23, senão não vai dar prazo. Ele continua: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem me não ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do meu Pai que me enviou. O que ele está falando? Eu saí de lá e vim aqui trazer uma palavra que é divina, que é o Evangelho de Deus, trazido por um dos seus Cristos para nós aqui, para servir de manual de instruções para a nossa lida com a nossa casa mental. A gente compra uma geladeira, uma televisão, um computador, um carro, ele vem com manual de instruções. Escrito assim: não utilize esse equipamento enquanto não lê o manual de instruções. Tem uns que nem lê mais, já decorou esse trem. É materialidade demais da conta, já está acostumado com isso, já decorou e nem lê mais. Mas tem uns que debruça naquilo, fica a semana inteira lendo, para extrair o melhor resultado, extrair o melhor daquele equipamento. Nós temos em nós, somos vivo, nós somos vida. Nós recebemos a vida e recebemos as primeiras orientações através dos 10 mandamentos de como utilizar essa vida e cuidar dela e potencializar os seus recursos. Aí depois vem Jesus de lá e traz o Evangelho de Deus, que Ele é portador. Ele está falando aqui para nós. Por quê? Porque a gente é tão assim que a gente acha que só nós, terráqueos, é que temos direito a ter um Cristo só para nós. As outras moradas da casa do Pai, os outros mundos em evolução, não têm direito de ter Cristo. Nós somos tão prepotentes, tão iludidos, que nós ainda achamos... Estou falando de nós aqui não, tá, gente? Estou vendo, vocês já estão até nascendo asinha aí, alguns de vocês. Nós estamos em outro patamar, né? Somos espíritas já. Nós estamos falando de humanidade, de 8 bilhões de almas que ainda acreditam que Deus criou esse universo desse tamanho para botar gente só na Terra. É como se eu falasse assim: Deus não entende nada de custo-benefício. Ele constrói uma cidade para ocupar só uma despensa ou um banheiro de um barracão. É desse Deus que nós estávamos falando para a gente começar a pensar nele. Questão 12 e 13 do Livro dos Espíritos. Eu sei que todo mundo aqui tem Livro dos Espíritos. Se não tem, eu sei que vai comprar. Porque são 1019 perguntas que nós andamos fazendo pela vida fora e ficamos sem resposta.
e os Espíritos trazem para nós a resposta e ainda comentam para nós. E na questão 12 e 13 do Livro dos Espíritos, nessas duas questões, os Espíritos têm a preocupação de desenhar para nós, de elencar para nós alguns atributos de Deus, para que a gente reestabeleça um perfil divino para nós, para que ele seja base de sustentação da nossa fé. A nossa fé oscila, sabe por quê? Porque a nossa percepção divina, a nossa compreensão divina, o nosso discernimento sobre Deus oscila. Ele que é o objeto da nossa fé, oscilamos também em fé. Aí os Espíritos vêm na questão 12 e 13 do Livro dos Espíritos e elenca para nós algumas características, algumas peculiaridades de Deus. Mas não é para a gente ler, não, é para a gente pensar, meditar, focar, para que a gente estabeleça para a gente um perfil divino diferente desse que a gente tem recebido até hoje. Porque nós temos plantado na nossa mente muitas falsas imagens, muitos falsos conceitos e preconceitos. A grande maioria aqui, na infância, principalmente da minha faixa etária, teve muito desejo de tomar leite e chupar manga lá na infância, no mesmo dia, junto. Tomava leite e chupava manga. Papai e mamãe não deixavam de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque matava. Hoje a gente chega na lanchonete, faz para mim uma vitamina de manga com leite, bem docinho, bem geladinho, e toma e vai trabalhar. Não mata, não. Por que eu estou pegando esse exemplo? É porque espiritualmente, consciencialmente, mentalmente, nós temos muita manga com leite. Nós trazemos em nós muitas coisas que foram sistematicamente plantadas e que o Espiritismo chega hoje permitindo que nós possamos questionar. Até muito pouco tempo, até Martim Lutero, nós não tínhamos o direito de abrir a Bíblia para ler. Nós não tínhamos o direito de ter a Bíblia. Nós tínhamos que ouvir as pregações em latim, normalmente o pregador de costa para nós, muitos deles. Nós entrávamos mudos e saíamos calados e não saíamos, entendíamos absolutamente nada. Porque era muito conveniente que tivéssemos uma fé cega. Aí vem Kardec hoje e fala para nós assim: a força do Espiritismo está na sua filosofia. Porque é filosoficamente que nós vamos potencializar o nosso campo mental. Porque ideias novas vão abrir naturalmente a nossa cabeça. Vamos voltar no 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. O que é isso, hein? Jesus em nossa casa mental. Como está o ensinamento de Jesus, o amor que Jesus chama de amor, se alguém me ama, dentro de mim, que estabeleça essa morada de Jesus em mim. É óbvio que nós ainda não temos condições de falar como o apóstolo Paulo falou. Já não sou mais eu quem vivo, mas é o Cristo quem vive em mim. O que ele está falando? A minha casa mental está em perfeita sintonia com a mente do Cristo. A minha vontade é como Jesus falar do Pai. A minha vontade é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Qual que é a vontade do Pai que está nos céus? Que o Evangelho dele, do Pai, fosse divulgado e implantado e exemplificado, gravado na nossa consciência pelo exemplo. Não nos iludamos, nós não estamos aqui pelo que Jesus falou. Nós estamos aqui pelo que ele exemplificou, pelo que ele vivenciou.
O Evangelho só faz sentido na nossa vida quando ele começa a gerar mudanças em nós, levando-nos, cada um de nós, a nos interessarmos em vivenciar o aprendizado. Porque enquanto ele não gerar esses pontos de mutação em nós, a nossa casa mental continuará sendo a mesma. A mesma nunca, porque nós estamos sob a égide da lei de progresso. Sempre estamos sendo puxados para frente e para o alto pela lei de progresso. Emmanuel fala para nós que tudo está submetido a ela, do átomo ao anjo. E é essa lei de progresso, combinado com um dos atributos de Deus, que está lá na questão 12 e 13 do Livro dos Espíritos, nas questões 12 e 13 do Livro dos Espíritos, em que traz para nós os atributos de Deus. Na questão 13 nós vamos ver que o último atributo é esse: Deus, para ser Deus. Isso, para ser Deus, é um parênteses aqui meu, que eu falei ele para mim e acabo repetindo, mas não tem esse para ser Deus lá não. Deus é soberanamente justo e bom. Eu preciso de entender isso para Deus ganhar um caráter diferente na minha vida, um formato diferente. Eu preciso entender isso. E isso precisa de ser tese em todos os meus raciocínios e todos os meus pensamentos. Porque se isso não acontece, Deus não é Deus. E o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver comigo? E o que isso tem a ver com a minha escalada? Eu tenho um xará que eu gosto muito, que se chama Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo. É meu xará. E eu me chamo Vicente de Paula Andrade. Estou falando isso só para a gente entender o que nós dissemos aqui ainda há pouquinho, que Jesus investe em nós, se importa conosco, porque Ele sabe que nós vamos desenvolver. Podemos demorar, enquanto demora, sofre. Mas cada um de nós está fadado a ser um espírito perfeito. Sabe por quê? Porque Deus é soberanamente justo e bom. E eu sou filho dele. Cada um de nós o é. E São Vicente de Paulo também é. E não tem outra forma de eu entender, sem ser considerando Deus soberanamente justo e bom, de eu entender como é que ele foi capaz de criar São Vicente de Paulo daquele tamanho e criar Vicente de Paulo Andrade, essa coisica. Essas coisas precisam de começar a sustentar a nossa fé, porque senão ela se abala. Então aí vem o Espiritismo hoje e fala para nós: olha, Jesus vem e fala assim: o meu Pai trabalha sempre, e eu trabalho também. O Pai está criando contínua e permanentemente, criando espíritos. Hoje nós já estamos nesse patamar. Tem uns que já estão ainda em mundos primitivos. Kardec divide para nós em 3 categorias de mundo: mundos divinos, mundos superiores, divinos, mundos puros, morada de espíritos puros, mundos intermediários, moradas de espíritos bons. Esses que nos assistem, esses que trazem o Zé Gotinha, esses que trazem o telefone, esses que trazem o computador, esses que trazem a ciência, esses que trazem a tecnologia, esses que trazem o avião para a gente poder deslocar rápido, 8 bilhões de almas, vem tudo ali dos mundos intermediários. Tem nenhum Cristo aqui de cientista, nós sabemos disso. Tem a trabalho do Cristo vindo dos mundos intermediários. E aqui embaixo tem nós de expiações e provas, e tem mundos primitivos. Então lá nos mundos primitivos tem aqueles no uga-uga lá, começando a sua jornada como nós já passamos por lá. E daqui a pouquinho nós estamos no meio de uma transição. O nosso próximo passo é cair num mundo de regeneração. Aí vem Jesus e fala assim: vou te dar a senha. Lá na terceira das 7 bem-aventuranças, ele fala assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra.
para merecer continuar vivendo na Terra, nesse novo padrão vibracional que ela está caminhando para Ele, sob o influxo da força de atração do Cristo, para merecer continuar nele, o que eu preciso? Amansar. Voltar na primeira bem-aventurança e empobrecer-me em espírito. Caminhar na direção da humildade. Para eu ficar consolável. Porque a segunda é bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. A gente não está consolado porque não fica consolável, porque está brabo demais. Nós não somos capazes de levar um desaforo para casa. Somos bravos demais. Como é que nós vamos querer viver num mundo onde a mansuetude é uma senha? Então, isso tudo está na nossa casa mental. Como é que nós potencializamos a nossa casa mental? A pergunta é essa. Vamos começar a utilizar o manual de instruções. Sair dessa comodidade, permitir que a boa nova faça diferença na nossa vida, porque até agora nós temos sido moralmente indiferentes, como diz o nosso companheiro, o nosso amigo espiritual Lázaro. Aí sim, nós vamos sentir Jesus começando a fazer morada e se manifestando através de nós. Como? Através da caridade. O que é caridade? Todos nós já sabemos isso. Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições dos outros. E perdão das ofensas. Aí sim, nós vamos equalizar a nossa frequência com a do Cristo. E aí o Cristo começará a se manifestar em nós, na nossa casa mental. E aí Ele começará a fazer morada. E aí nós vamos nos capacitando com a mansuetude para ser merecedor de herdar a terra renovada. A hora é agora. Vamos repetir com palavra final. A hora é agora. Nós somos livres para pegar ou largar. Mas somos responsáveis pelas nossas escolhas. Precisamos de começar a reavaliar os nossos valores que constituem a nossa casa mental e ver até que ponto elas estão distanciadas das leis divinas, e isso tem provocado o distanciamento da nossa relação com o Cristo. O relógio aqui é pequeno, a hora passa depressa demais, né? Nós vamos interromper o nosso estudo, na certeza de que cada um de nós vai continuar meditando sobre isso, e na certeza que cada um de nós, a espiritualidade certamente tocou. Tocou não no sentido só de tocar, é de jogar pó de mico mesmo, para fazer coçar, fazer cócegas, para que a gente saia do comodismo, saia desse marasmo e comece a fazer diferente. Fiquem com Deus, muito boa noite, muito obrigado, até uma outra oportunidade.